A última questão, e também a questão mais difícil, é a questão do jogo da vida, porque ela envolve matrizes e em algoritmos 1 a gente ainda não chegou nesse conteúdo. Mas o contexto dela é o seguinte: o jogo da vida é um processo de simulação conhecido como autômato celular, que foi criado pelo matemático britânico John Conway para reproduzir, por meio de uma matriz, processos de mudança em grupos de seres vivos. As regras do jogo, que são essas aqui embaixo, elas vão indicar como a matriz é modificada a cada um dos passos. E os valores da matriz, em um determinado passo, são coletivamente chamados de estado do jogo. Mais especificamente, esse jogo acontece em uma matriz quadrada, n por n, onde o primeiro n é linhas e o segundo n é o número de colunas, no qual cada célula ela pode estar viva, vai ser representada pelo número 1 e pela cor branca aqui, ou morta, representada pelo número 0 e colorido em preto aqui. Para simular o próximo estado do autômato para cada célula, a gente vai calcular o número de vizinhos que ela tem, número de vizinhos vivos, considerando que uma célula ela pode ter até no máximo 8 vizinhas. Isso porque, pegando uma matriz aqui, por exemplo, essa matriz 3x3, se a gente estivesse olhando para a célula de coordenada 2 e 2, ela pode ter esses 8 vizinhos aqui, que estão ao redor dela. Se a gente fosse olhar, por exemplo, para a matriz, para a coordenada 1, 2, ela só vai ter 5, porque essa parte de cima ela não existe, então ela não vai ser considerada. Para aplicar as regras do jogo, elas são as seguintes: se uma célula estiver morta e possui exatamente 3 vizinhas vivas, ela vira uma célula viva, ou se essa mesma célula morta possui uma quantidade de vizinhas vivas diferente de 3, ela vai continuar morta. Já para o caso da célula estiver viva, se ela possuir 2 ou 3 vizinhas vivas, ela continua viva. Se ela possuir menos de 2 vizinhas vivas, ela morre. Se ela possuir mais do que 3 vizinhas vivas, ela também morre. Abaixo aqui eles dão um exemplo para a gente de como funciona o jogo com a aplicação de regras. Isso porque a gente pode ter também mais de um estado. Então, pode ser que ele peça para a gente o terceiro estado dessa célula. Então, a gente parte do estado inicial, tem o primeiro estado aqui. Então, essas células elas se alteram com base nas regras que foram descritas acima. E assim por diante, né? Então, o estado 2 vai depender do estado 1, e o estado 3 do estado 2, e assim por diante. O objetivo aqui é, dado a nossa matriz n por n, aqui, e dado qual estado que está sendo pedido, a gente tem que iterar aplicar essas regras do jogo 3 vezes, nesse caso, até encontrar o estado final. Então, na entrada, a primeira linha ela vai conter 2 números inteiros, que é o número n e q, representando o número de linhas e colunas, porque é uma matriz quadrada, e também o número de passos a serem simulados. E as próximas linhas elas vão conter exatamente a matriz contendo o estado inicial do jogo. Para a saída, o programa tem que imprimir essa matriz novamente, essa nova matriz, considerando essas iterações que foram feitas, essas mudanças que ocorreram na matriz original. Para essa questão, eles entregam 2 soluções. A primeira é a solução E. Eu deixei vários comentários aqui para a gente conseguir entender a questão, e eu vou disponibilizar o código também com esses comentários. E ele funciona da seguinte forma: inicialmente, eles vão inicializar variáveis de direção para as coordenadas. Então, direção na coordenada x e direção na coordenada y. E esses valores eles vão ser utilizados mais para frente nas funções abaixo, justamente para andar e encontrar esses vizinhos. Então, por exemplo, digamos que a gente está analisando o estado dessa coordenada 2 e 2. Então, para a gente acessar esse valor, a gente tem que subtrair 1 nesse 2 e somar ou subtrair, não importa, 0 nesse segundo 2. Então, é para isso que vai funcionar e vocês vão ver mais para frente. Em seguida, ela lê os valores de n e q. E lembrando que para ler mais de um valor em uma mesma linha no Python, a gente utiliza esse formato aqui.
Então, vai ler o primeiro valor e colocar em N, e ler o segundo valor e colocar em Q. Depois, a gente vai inicializar duas matrizes, que nesse caso é a matriz state e a matriz new state, começando aqui em 0. Em seguida, vai preencher a matriz state com a entrada do usuário, para a gente ter esse estado inicial das células. E como que funciona essa inserção aqui, né? É importante entender essa interação onde tem um for dentro de um outro for na matriz, porque todo o resto do código vai precisar desse entendimento aqui. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma matriz 3x3. Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Esses são os nossos inputs. Então, começa aqui. For ir em range n, onde i significa a linha, a gente vai ler a nossa primeira linha. Então, inicialmente, a gente está lendo esse input line aqui, 0, 0 e 0. Então, for j em range n, a matriz state na linha i e na coluna j vai receber o input line no índice j. Então, funciona da seguinte forma. Li aqui a nossa primeira linha, 0 e 0. Então, a gente vai parar o primeiro i em 1 e rodar nas colunas j. Então, que vai ser 3 também, 3 vezes aqui. Então, li o primeiro valor, vou adicionar 0 aqui. Voltei para o início do for, meu j que era 0 passa a ser 1. Adiciono o próximo, 0. Voltei aqui novamente, falta uma iteração. E adicionei o próximo, que é 0. Porque aqui a gente vai estar rodando também da mesma forma que a coisa anterior, né? Então, o primeiro input line no J0 é o primeiro aqui, o segundo input line no J1 é esse segundo número, e o terceiro, o segundo, né, índice 2 do input line é esse outro 0. Finalizada essa iteração, a gente volta para cá. Então, o meu i agora passa a valer 1, né? Porque começa em 0. Então, a mesma coisa. O i é 1, então linha 2, e adiciono o 0 aqui. Aqui a gente vai rodar outras 3 vezes para adicionar esses 3 valores aqui. Então, 0, 1 e 0. E em seguida a mesma coisa. Finalizei aqui, volto para cá para realizar a minha última iteração. Então, fica parado no i e roda o j aqui embaixo. Então, adiciona a mesma coisa. 1, 1 e 0, que são os novos valores do nosso input line aqui que está sendo lido. Beleza. Em seguida, eles fazem uma função, que é a inbounds, que vai verificar se as coordenadas estão dentro do limite da matriz. Porque caso eu tenha uma matriz com coordenada 3 e 4, por exemplo, ela não está dentro do limite, porque não existe nenhum valor nessa matriz. É uma matriz 3 por 3. Então, não tem valor 4 aqui, não tem valor 0 aqui, nesse caso. Então, como que funciona? Essa função ela vai retornar um valor booleano para a gente, ou seja, um true ou um false. Então, onde x e y são as coordenadas de uma célula na matriz. Então, aqui ela vai pegar o menor valor entre x e y e verificar se ele é maior ou igual a 0. E também vai pegar aqui é o menor, né, o mínimo, perdão, e aqui vai pegar o maior valor entre x e y e verificar se ele é menor do que n, que é o nosso número de linhas e colunas, né? Se essas duas informações forem verdadeiras, porque a gente tem um end aqui, então vai retornar um true. Se não, se pelo menos uma delas for falsa, vai retornar um false para a gente. Significa que o valor que a gente está verificando das coordenadas, ele não está dentro dos limites da matriz. Em seguida, eles fazem uma função para contar o número de vizinhos vivos, ou seja, aquelas que são em que o valor na matriz é igual a 1. E, inicialmente, eles inicializam a variável alive com 0 para fazer esse somatório conforme for rodando o nosso laço de repetição aqui. Então, foi um end 8, porque a célula tem 8 vizinhos, né? A gente vai adicionar um valor em x para pegar o vizinho, né? Então, nx igual x
mais dx em i. O que é isso? Voltando aqui para o exemplo, digamos que a gente está verificando esse valor 2 e 2. Então, meu nx, ele vai receber o x, que é 2, mais dx em i. E o primeiro dx em i é menos 1. Então, seria 2 menos 1. Então, a nossa linha já vai para essa parte aqui, que é a linha número 1. Verificando o nosso y. O y, que também é 2, mais dy em i. Então, 2 menos 1, 1 também. Então, a gente está verificando esse vizinho aqui. Calma, verificando esse vizinho. Então, aqui a gente tem uma condicional, né? Se imbalance, ou seja, se essas coordenadas nx e ny estiver dentro do limite da matriz e o estado delas for igual a 1, ou seja, o valor que está dentro dela for igual a 1, que é esse caso aqui, então o alive vai adicionar uma unidade. E aí volta para o nosso laço até repetir ele 8 vezes, né? Vai verificar todos os 8. Tá, não está, é igual a 0, então não faz nada. Voltou para cá, foi para a próxima, então seria verificar 2, o próximo aqui, menos 1, vai para 1, e 2, menos 0, vai para cá. Então, verificando esse próximo. 1 e 2 está dentro do limite? Sim, verdadeiro. O estado deles é igual a 1? É, verdadeiro também. Então, adiciona mais uma unidade à nossa variável alive. E assim por diante, até verificar os 8 limites aqui. Caso, por exemplo, eu estivesse verificando na coordenada 1 e 3 e aparecesse para mim verificar uma coordenada após ela, ou seja, que não está dentro dos limites, isso aqui não vai acontecer, não vai fazer nada, porque a nossa verificação aqui vai dar falsa. E se pelo menos uma dessas duas análises forem falsas, a gente sai do if e não faz nada, porque com o end, lembrando novamente, a gente precisa que essas duas verificações sejam verdadeiras para que o nosso if inteiro seja verdadeiro. Em seguida, para cada um dos elementos da matriz, ele vai contar os vizinhos vivos e aplicar as regras do jogo, que são essas aqui. Então, aqui novamente a gente vai passar para cada um dos elementos da matriz. Esses dois for aqui aninhados, eles vão fazer a mesma coisa que a gente viu nesse exemplo aqui, que é passar por cada um dos elementos da nossa matriz. E ele chama aqui a nossa função de contar a quantidade de vizinhos vivos para receber o valor de vizinhos vivos da célula. Aqui ele vai definir um valor na matriz new state, porque a gente só adicionou valores na state, então aqui a gente vai adicionar o valor que está no state, por exemplo, 0 no new state. Então, digamos que eu tenho 0 aqui na matriz state e eu quero adicionar esse valor nessa matriz aqui, que seria a new state, por exemplo. É isso que essa linha está fazendo. Essas verificações, elas são as da regra do jogo. Então, se na posição I e J da minha matriz state foi igual a 0 e a quantidade de vizinhos vivos foi igual a 3, então a minha célula ela vai passar a ser viva. Se for igual a 1 e vizinhos vivos for menor do que 2 ou maior do que 3, então ela deixa de estar morta, passa a ser viva. Isso aqui é basicamente a aplicação das regras do jogo, que são essas daqui. Tendo feito todo esse laço, a gente vai atualizar a nossa matriz state com o valor da matriz new state. A new state ela é uma matriz auxiliar, ela está ajudando a gente a ter o valor da nova matriz e, por fim, tendo feito toda essa iteração, a gente vai atualizar a nossa matriz state com o valor da new state para que depois a gente possa fazer essa mesma lógica para o próximo estado. Então, aqui ela só está adicionando o valor da new state na state. E é isso. Depois, ele vai executar os passos do jogo Q vezes, porque a gente tem estados diferentes, né? A gente não quer o primeiro estado, a gente quer o estado Q que foi inserido pelo usuário. Então, enquanto esse Q for maior do que 0,
a gente chama a função step para ir fazendo toda essa aplicação de regras aqui para a gente descobrir a nossa nova matriz. Tendo executado os passos do jogo Q vezes, a gente vai simplesmente imprimir o estado final da matriz, utilizando novamente uma host de repetição aqui, né? Então, para cada linha, a gente vai printar o valor da linha, né? E esse join aqui, ele vai simplesmente unir os elementos da lista, ou seja, tirar os espaços, porque a gente não colocou nenhuma informação dentro dessas aspas aqui. E é isso, a primeira solução.